Olá pessoal, o programa Por Mais de Portas Abertas. Nós estamos passando o livro do Gary Hamel, O Futuro da Administração. Como é que a gente adota novos princípios para reinventar a maneira da gente gerir uma empresa? Começa por onde? Onde é que a gente encontra esses novos princípios? Aí a dica dele é o seguinte: analise o DNA das coisas que já são vanguarda e que você quer incorporar à sua empresa. Então as coisas vanguardas, elas vão ter que ser adaptáveis, inovadoras e atraentes, já que você quer transformar a tua empresa, né, e transformar teus produtos. E a principal item que você tem que cuidar é uma empresa para sobreviver nesse mundo de constantes mudanças, ela tem que ser adaptável. Ela tem que ter muita adaptabilidade. Como é que eu consigo isso numa empresa? Como é que eu me torno adaptável? Como é que eu me torno uma empresa inovadora, atraente, criativa e adaptável? Eu tenho que, a primeira coisa, eu tenho que dar autonomia para a minha equipe. E o que eu uso de referência para adaptabilidade? Primeiro, os mercados são referência. O mercado, ele se adapta, ou ele se adapta ao novo cenário, uma empresa cria novos produtos, cria novos serviços, novas maneiras de usar os seus produtos, ou ela morre. As democracias também são um referencial, porque na democracia é a vontade da maioria que prevalece. A fé religiosa é uma referência da adaptabilidade, e as cidades mais vibrantes do mundo também. Tudo isso são muito mais, mercados, democracias, fé religiosa e cidades vibrantes são muito mais adaptáveis do que grandes empresas. Nas grandes empresas a gente sempre lida com a inércia, né, com alguns paradigmas, e ele pede para como é que eu me torno uma empresa adaptável, o que eu pego como referência. Ele fala para a gente pegar a vida, porque a vida ela se adapta aos novos cenários. A vida é a coisa mais adaptável em nosso planeta. Então o nosso planeta já passou por grandes mudanças, por quedas de meteoros, por grandes erupções vulcânicas, por mudanças radicais de clima, pelo movimento das placas tectônicas, e toda a vida em cima do planeta se adaptou a essas mudanças a seu habitat. Então quanto mais adaptável a vida se torna, mais complexa e capaz ela é. E a vida não pode prever, nem antecipar e nem preparar o futuro. A única maneira que ela consegue de permanecer é se adaptando às mudanças ao seu habitat. E aí ele cita aqui o exemplo dos elefantes, né? A pressão absurda da caça sobre a espécie está fazendo com que uma porcentagem cada vez maior de elefantes nasçam sem as presas, porque o elefante ele é caçado por causa do seu marfim. Então muitos elefantes já estão nascendo sem marfim. Então a espécie vai ser preservada porque houve uma mutação genética devido à pressão que eles estão sentindo dos caçadores. Então que lição que a vida nos dá para a inovação e gestão? A experiência supera o planejamento. Em inovação, a experiência sempre supera o planejamento. Eu quero inovar, eu quero mudar, eu tenho que experimentar. Não tem como planejar, porque eu não tenho de quem copiar. E o sucesso competitivo depende de experiências contínuas. Eu tenho que estar sempre experimentando. O futuro sempre será surpreendente, e o sucesso vai depender se eu estou experimentando novas tecnologias, se eu estou explorando novas maneiras de penetração no mercado que eu já tenho, se eu estou conseguindo novos tipos de clientes. Então a nossa função como inovador em gestão é garantir que os sistemas de gestão das nossas empresas incentivem a pré-adaptação estratégica. E o que é a pré-adaptação estratégica? É a experiência. E ele fala o seguinte, que a perfeição é inimiga do progresso. Olá pessoal, dando continuidade ao livro do Gary Hamel, a gente está discutindo a importância da adoção de novos princípios na gestão de pessoas. E aí o Hamel ele vai propondo alguns princípios. Um deles, que é importante a gente ter em mente, é que ideias radicais provocam incredulidade do início. Repetindo, ideias radicais provocam incredulidade do início. Quer um exemplo prático disso? Esses dias meu filho teve uma ideia radical. Qual foi a ideia dele? Acampar. Meu filho queria acampar. Tranquilo, né? Acampar
é um hábito saudável, né? Nos conecta com a natureza, conosco mesmo, achei ótima a ideia. O problema é que o Vinícius queria acampar naquela hora. E era exatamente 9 horas da noite, numa noite dessas bem frias de inverno. Então é óbvio que eu e a minha esposa já descartamos de cara a ideia, ou seja, já demonstramos a nossa incredulidade de que aquela ideia podia dar certo, até por uma questão da saúde dele, de ficar se expondo ao frio. Beleza, mas o Vinícius queria muito acampar. E ele queria mesmo acampar. Então ele não se deixou abater pela nossa incredulidade e começou a nos dar opções. Falei, pai, mas então já que está frio, por que a gente não acampa aqui dentro de casa? Eu falei, não, filho, a barraca não cabe aqui dentro. Como é que a gente vai armar uma barraca dentro de casa? Ele, mas e se a gente fizer com colchão e com um lençol? Eu, opa, então para resumir a história, o Vinícius teve sim o seu acampamento dentro do quarto dele, onde o colchão e o lençol foram os produtos usados para a gente confeccionar a barraca. Mas o que eu quero chamar a atenção é para esse fato. De que a ideia radical dele de acampar, no primeiro momento já provocou incredulidade, já provocou uma resistência. Mas daí, conforme a ideia foi se desenvolvendo, ela foi colocada em prática. E o que acontece muitas vezes comigo e com você é que a gente não tem essa ingenuidade e essa audácia de uma criança de 5 anos para expor a nossa ideia e para desenvolver a nossa ideia. Então a gente tem uma ideia bacana, fala, não, mas vai gerar incredulidade, não vou ser aceito, e a gente acaba não expondo ela e, pior ainda, não colocando em prática. Então, adotando esse princípio, a gente tem a coragem de expor a nossa ideia, e as críticas que vêm, as sugestões, servem para que a gente desenvolva ou aprimore essa ideia. O segundo princípio que ele nos aponta é que a seleção darwiniana não precisa de vice-presidentes. A seleção darwiniana não precisa de vice-presidentes. O que ele quer dizer com isso? A seleção darwiniana, você sabe, né, é aquela seleção natural das espécies. O que Darwin pregava e é comprovado. As espécies, ela vai acontecendo uma seleção natural. As espécies que não têm dificuldade de se adaptar acabam sendo extintas, como é o caso dos dinossauros, por exemplo. E com as ideias é a mesma forma. Se uma empresa, uma organização tem uma ideia, ela precisa que naturalmente ela seja elevada, seja desenvolvida ou naturalmente extinta. E não precisa de um vice-presidente, de um diretor ou do chefão lá para dizer, não quero, não, essa não dá certo. Então a equipe precisa demonstrar de forma natural, assim como a seleção das espécies é natural, se aquela ideia vai funcionar ou não vai. E já que a gente está falando de seleção natural, eu penso que essa crise política e financeira que ainda nós estamos aí absorvendo, ela é uma espécie de seleção natural. E somente vai sobreviver as espécies de empresas, de profissionais que souberem se adaptar. Então, aqueles que souberem se adaptar têm a possibilidade não só de sobreviver, como crescer, e aqueles que não se adaptarem correm o risco de ficarem extintos. Obrigado.